Cumprimento a todos vocês que me ouvem neste momento, com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Esta que vos fala é a obreira Maria de Jesus, serva do Senhor. E mais uma vez estamos aqui para fazermos a oração da noite. E hoje é a nossa reflexão da palavra de Deus em Atos dos Apóstolos. Nós estamos fazendo esta reflexão todas quartas-feiras. Só na semana passada que tivemos uma campanha, então nós realizamos, foi na madrugada, foi no canal 2, mas nós costumamos fazer mesmo a realização desta reflexão é aqui no canal 1, às 18 horas. Então acompanha-nos, é toda quarta-feira, assim a gente vai acompanhando a história da igreja primitiva, ou seja, depois da descida do Espírito Santo. Amém? Já vão dando aí a sua curtição para não correr o risco de esquecer, quem ainda não fez isto. E vamos agora ouvir o que o Senhor tem a nos dizer através da sua palavra, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, e eu vou ler do versículo 1 ao versículo 8. O título é A Primeira Perseguição à Igreja. Versículo 1. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Veja bem, meus amados, vocês estão lembrados que na reflexão anterior nós vimos sobre a morte de Estevão. Estevão não foi apóstolo, mas ele foi diácono, um dos 7 que foi escolhido para ajudar as viúvas nos mantimentos, recolhendo e dando suporte. Mas o Espírito Santo usou ele de tal forma que, através da ousadia que ele teve, como nós vimos nas reflexões anteriores, comoveu, abalou muita gente e mexeu ali com as autoridades a ponto de criar uma grande revolução. Saiba que foi Estevão o primeiro mártir da história, depois da descida do Espírito Santo, em prol do Evangelho. Então, com a morte de Estevão, surgiu imediatamente um grande rebuliço. Antes de Estevão, era apenas Pedro, João, Tiago, aqueles apóstolos que eram presos, mas depois eles eram soltos. Mas com Estevão já foi diferente. Eles nem chegaram a prender ali mesmo, mataram, e foi assim, todo mundo vendo. Os que estavam contra começaram a apedrejar e foi aquela violência, aquela agressão e aquele viravolta que daí, não ficando só satisfeito com a morte de Estevão, começaram a perseguir também os cristãos e começaram a tratar de uma forma violenta a todos os cristãos que aderiram a esta fé no Senhor Jesus, a ponto de todos se espalharem. Até então, eles viviam em Jerusalém, estavam indo ali no templo, Pedro pregando para eles estavam todos ali ouvindo, se alimentando da palavra. Mas
com a morte de Estevão, que a perseguição entrou com grande violência para atingir, os cristãos se espalharam. Então eles se espalharam por várias cidades da redondeza, para tudo quanto foi lugar, e Pedro, ou seja, os apóstolos ficaram ali em Jerusalém, e eles se mantiveram em Jerusalém. Porém, aqueles que se espalharam foram os cristãos, os diáconos também. E olha, amados, que aqui está falando que Paulo, ele foi um dos que estava assolando a igreja. Quando diz Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, Saulo aqui é Paulo, que nós vamos ver a história dele depois. E quando diz que ele assolava aqui, amados, era agindo com grande violência, espancando, batendo nas pessoas, judiando, porque as pessoas tinham aderido à fé. Os judeus que haviam aceitado Jesus, aderido à fé no Senhor Jesus. Então, Paulo, não se conformando, entrava até nas casas, aquelas casas das pessoas que tinham acreditado no Senhor Jesus Cristo. Paulo entrava lá, tirava aquelas pessoas para espancá-las, para tratar com grande violência. E sabe qual é o interessante dessa história? É que aqueles que se espalharam, eles não se espalharam escandalizados com o que estava acontecendo, porque aqueles homens estavam pregando Jesus e estavam sendo açoitados, e os que se espalharam, os cristãos que tinham acreditado, não se espalharam envergonhados e muito menos decepcionados por saber que Jesus tinha poder para defender eles, para livrar eles de tudo aquilo, e no entanto estava deixando eles serem torturados. Não. Eles se espalharam, queridos, foi divulgando também o evangelho, eles se espalharam e pregaram. Então a gente vê nessa história algo interessante. O objetivo de tudo aquilo acontecer é porque até então eles estavam todos juntos no local, mas a palavra era para ser pregada de uma forma geograficamente, ser espalhada em outras cidades, não ficar tumultuando só no lugar, mas saírem, queridos, saírem pregando, pois por onde eles foram espalhados, o Espírito Santo foi com eles e eles começaram a anunciar o evangelho, falar do amor de Deus. Eles não saíram humilhados nem envergonhados, eles foram perseguidos, mas saíram mais cheios de fé ainda. Deus honra aqueles que não aceitam ser escandalizados com as perseguições na vida dos homens e das mulheres de Deus. Porque muitas vezes as perseguições é por permissão de Deus. E quando Deus permite é porque Ele tem algo especial na vida da pessoa. Ele tem algo precioso. Querido, saiba que uma árvore, ela só recebe pedrada quando ela tem frutos bons. É frutos bons e gostosos. E a pedra é justamente por causa dos frutos. Assim são aqueles que são perseguidos por amor a Deus. O seu ministério, quando é apedrejado, é porque está fluindo resultado diante do Senhor. E era aquilo que estava acontecendo com aqueles cristãos. E o amor deles estava sendo tão grande que mesmo eles sendo perseguidos, eles não desanimavam. E aqui estava sendo arrastado, era homens e mulheres. E eles ainda estavam jogando uns para o cárcere. Mas eles não desistiram de acreditar em Deus. Teve muitos, queridos, que tinham que fazer a escolha. Ou eles deixavam de crer no Jesus que estava sendo pregado, ou eles seriam mortos, pois eles preferiram serem mortos. Surgiu muitos mártires. A Bíblia aqui não relata, porque a história é longa. Ela relata apenas os principais, que Estevão foi o primeiro. E isso tinha que acontecer
para que o evangelho fosse espalhado na vida de muitos. Prosseguindo, o título é Filipe prega em Samaria, versículo 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Versículo 5. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Vocês entenderam aí? Os cristãos se espalharam para pregarem o evangelho. Filipe, ele era diácono, também saiu de Jerusalém. Ele foi para Samaria. Em Jerusalém ficaram a liderança, que no caso foram os apóstolos. E quando Filipe estava em Samaria pregando o evangelho, ele não estava simplesmente falando de Jesus. Ele estava falando de Jesus e mostrando a manifestação do poder de Deus através dos milagres que eram operados através dele. Então ele pregava e praticava aquilo que ele pregava. Ele começava a ser usado pelo Espírito Santo e muitas pessoas estavam ali recebendo a cura. Ele começava a pregar, queridos, os demônios começavam a gritar. Quando ele começava a orar, era tanta gente ali possesso, os demônios se manifestando e todos eram expulsos. Olha a autoridade que existia em Filipe. O amor de Deus era muito grande na vida daquele homem. Filipe, vocês sabem quem era? Não é o mesmo Filipe que está lá no Evangelho, não, que era um dos apóstolos. Esse Filipe aqui é um dos que foram escolhidos na mesma época que Estevão. É um dos 7 diáconos. E ele também já estava fazendo a diferença. Porque quando ele pregava, o Espírito Santo descia na vida daquele povo. E olha que Samaria foi a capital de Israel anteriormente. Depois foi tomada. E lá habitavam os samaritanos. E era ali que Filipe estava e todos estavam dando crédito à palavra de Deus. Estava sentindo ali a presença de Deus e estavam recebendo os milagres que eles precisavam. O triste, queridos, é que essa história até hoje se repete. Quando você está numa igreja que você não vê milagres, que você não vê resultado, que você não vê nada, pode saber que aquela igreja não vai ser perseguida, não. Aquela igreja não vai ser incomodada, a liderança vai ficar sempre calmo, sempre na paz. Mas também é porque o Espírito Santo não está ali para fazer a diferença. É porque não tem nada que esteja incomodando Satanás. Agora, numa igreja onde há manifestação da presença de Deus, Satanás é incomodado sim, então ele usa tudo quanto é artimanha para fazer a perseguição. Mas o bom da história é que mesmo sendo perseguido, aqueles que têm fé em Deus continuam na mesma posição. Quem tem fé em Deus não se sente escandalizado quando vê um homem ou uma mulher de Deus sendo perseguido, sendo humilhado, sendo prostrado. Não se sente escandalizado, pelo contrário, vai orar por eles. Porque eles estão precisando de mais cobertura. Eles estão precisando de mais oração. Quem serve a Deus com interesse de coração é perseguido mesmo, queridos. E nós devemos ter essa consciência. Porque Deus permitiu que aquelas coisas acontecessem com os apóstolos, foi para servir de lição para nós. Foi para servir de exemplo para nós. Quando nós vemos que existe alguém sendo perseguido por causa do evangelho, é porque ele está produzindo frutos.
É porque o trabalho que ele está fazendo está agradando o Espírito de Deus. E quando nós agradamos a Deus, Satanás é envergonhado. Mas ele não quer se sentir só envergonhado não e começa a agir através de pessoas para perseguir. É essa consciência que nós devemos ter da igreja cristã. Que Jesus Cristo, ele permite certas coisas. É para poder exaltar os seus fiéis. Então, ao invés da gente se sentir triste, abatido, humilhado, vamos orar. Vamos orar pelas igrejas, vamos orar pelas lideranças, para que Deus possa abençoar, para que Deus possa dar força e repreender os espíritos de perseguições, que às vezes usa até as pessoas de dentro da casa para persegui-los, porque Satanás ele é muito atrevido. E aqui, amados, Filipe, ele saiu de Jerusalém, ele percorreu Samaria e percorreu várias cidades. E aquele povo que for espalhado também se espalharam por várias cidades, se livrando das perseguições, mas continuando fazendo o trabalho deles. Não pararam. Está aqui na palavra dizendo que eles saíram, foram pregando por toda parte a palavra de Deus. É assim que nós devemos sentir, amados. Não devemos ficar de cabisbaixo, não devemos ficar desanimados. Nós devemos partir para cima mesmo, para que Deus possa operar as maravilhas. Mas ainda, até mesmo na vida dos incrédulos. Olha que aqui teve um homem que perseguiu muito a igreja e foi convertido, e nós vamos ver depois. Amém? Então fica esta mensagem para cada um de vocês e vamos espalhar o evangelho, queridos. Vamos pregar o amor de Jesus ao invés de ficarmos, só para nós acumulando. Não, vamos levar a mensagem do Senhor para que o nome de Deus seja glorificado em nossas vidas. Amém? Então vamos agora buscar a presença de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu quero te louvar, eu quero te glorificar por esta palavra tão rica, tão linda e tão maravilhosa, Senhor, que tu trouxeste para nós através da história dos teus servos na igreja primitiva. A igreja começou com tamanhas perseguições, mas isto foi para servir de lição para nós hoje, Senhor. E nós queremos te agradecer porque, de certa forma, Senhor, tu tem nos dado as instruções que nós necessitamos. E eu quero pedir, papai, para que tu venha derramar sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, o teu Espírito Santo. Que tu venha, Senhor, com teu Espírito Santo fortalecer a nossa vida espiritual, aumentar a nossa fé, nos animar e nos encorajar para que o teu nome seja glorificado em nossas vidas. Venha, Senhor, nos usar. Venha usar cada vez mais este meu irmão, esta minha irmã que está me ouvindo, com o poder e autoridade do teu Espírito Santo, para que eles venham ser luz, a brilhar nas trevas, mesmo que as trevas se sintam incomodadas com a luz que existe neles, pois que ela bate de retirada. E que a luz que existe na vida deles venha brilhar por onde eles andarem, Senhor. Venha, Senhor, derramar da unção do teu Espírito Santo sobre a vida deste teu filho, desta tua filha, para que em momento algum eles se sintam envergonhados, eles se sintam humilhados, muito menos desanimados diante das circunstâncias, diante de certos acontecimentos, mas que eles possam prevalecer firme na fé. Abençoa, Senhor. Abençoa cada um, Pai. Cada um está precisando, Senhor, da tua bênção em alguma área de sua vida. E seja qual for a área do milagre que eles estão necessitando, eu te peço, derrama a tua bênção, concede o milagre, Senhor. E que assim eles venham ser cada vez mais instrumento de bênção, não só para si,
mas para a vida dos outros. Eu te peço também, Senhor, abençoa as lideranças das igrejas, Pai. Tem muitos servos teus que estão sendo perseguidos, que estão sendo maltratados, judiados, até mesmo escandalizados, porque Satanás ele não está satisfeito com os frutos, com os resultados. Então eu te peço, Senhor, que essas forças demoníacas que, assim como perseguiu a igreja primitiva e hoje ainda tenta perseguir os cristãos através de pessoas para desanimar, para desestimular, que esses demônios malditos sejam repreendidos. Eu te peço que tu venha animar, venha fortalecer, Senhor, aqueles que estão precisando de força, Pai. Dai a cobertura, meu Deus. E dai um excelente resultado, concede a vitória, o milagre que eles precisam, que eles recebam. E que eles venham ser honrados. E que através deles o teu nome seja glorificado mais ainda, Pai. É o que eu te peço, Senhor, para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Queridos, receba seu milagre, toma posse da sua vitória e o fortalecimento espiritual na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Fique na paz. Deus abençoe.